uma pitada de Stranger Things com uma pitada de O Exorcista, e foi isso que tivemos nesse novíssimo episódio de Agatha Daisy Sempre, além, é claro, da possível revelação de quem é esse jovem que está acompanhando o Coven da Agatha. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, estamos chegando pertinho da reta final, na verdade já tá na reta final, falta o quê? 2, talvez 3 episódios para a Agatha Daisy Sempre acabar também, né? E assim, eu vou ser bem franco, esse episódio, por mais que ele tenha sido bom em alguns momentos, eu acho que ele foi o mais fraquinho até agora também, pelo menos na minha humilde opinião aqui, só que bastante coisa interessante aconteceu aqui, como por exemplo em relação ao passado da Agatha, mais ou menos como funcionam as habilidades e também a sua mentalidade de certa forma também, uma outra baixa que tivemos, além, é claro, também da possível revelação de quem é o garoto que tá acompanhando a Agatha desde o comecinho dessa série. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostejam e a curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora falar desse novo episódio de Agatha Desde Sempre. Ok, é meio difícil entender por que essas coisas de mudança temporal que a série tá fazendo. Até o episódio anterior até fazia um pouco sentido. Aqui eu já não sei se coube tanto sentido essa vibe meio os anos 80. Talvez porque foi mais ou menos essa época, se eu não me engano, óbvio, teorizando aqui, né? Que popularizou essa ideia, né? Esse jogo da tábua de Ouija, né? Que é aquele famoso jogo para você se comunicar com os mortos e os espíritos. Que foi justamente o ponto central desse episódio. Foi a aprovação da Agatha, que tinha justamente a habilidade de conversar com os espíritos dos falecidos, até porque ela foi a responsável da morte da maioria deles também. E esse episódio traz justamente uma tentativa de misturar o humor que já é presente na série aqui também, né? Tanto principalmente pelo carisma e o meio que o jeito sarcástico que a Agatha tem, como também pelo lado do terror, porque a gente já tem aqui tanto, finalmente, a presença do Sete de Salem ali também, né? Que finalmente a gente pôde ver um pouquinho melhor a presença deles ali, né? Como também uma vibe meio estilo Exorcista, quando a gente vê a Agatha sendo possuída de verdade. A gente vê o momento dela sendo possuída fajuto ali, que seria um momento de alívio cômico, até pra ela se desestressar um pouco, se livrar um pouco da ansiedade, porque afinal de contas a aprovação era dela, tanto que ela se passou pela senhorita Hart ali também, né, que infelizmente não era ela, o que é uma pena, acho que podia ter tido a presença real do espírito da Sharon Davis ali ao longo do episódio, e é claro, a gente vê ela ter sido possuída pela própria mãe, né, claramente alguns problemas não resolvidos, alguns mommy issues ali também, né, e assim, não sei se faz parte da aprovação ali, mas a mãe da Agatha era meio, não era lá uma boa mãe também, porque se ela realmente queria ter se livrado da Agatha a partir do momento que ela realmente nasceu, então, tipo, não passando pano aqui pra tudo que a Agatha fez ao longo da vida dela, né? Não, nada justifica, mas podia ter tido uma criação um pouquinho melhor também. Falando do Sete de Salem aqui, né, a gente viu que realmente tem muito a ver com a própria Agatha em si, né, não são apenas um grupo de bruxas aleatório que foi inventado, né, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, né, o Sete de Salem nos quadrinhos da Marvel são justamente os netos da Agatha, que foram criados pelo filho dela, né, o Nicholas Scratch, né, que é o pai de todos os netos ali também, né, o pai dos Sete de Salem, né, que chegaram até mesmo capturar e executar a Agatha em um plano de vingança feito pelo próprio filho. E aqui tem algo bem parecido também. Acontece que essas Sete de Salem são as filhas mais novas das bruxas do Coven da Agatha, que tentaram executá-la, que nem a gente viu lá em WandaVision, né, a Agatha acabou matando a mãe de todas elas ali, né, então elas formaram um Coven justamente indo atrás de vingança contra a própria Agatha. Então eles mantiveram esse tipo de conexão entre as Sete de Salem e a Agatha, como existe nos quadrinhos também. Então já é um lado positivo, porque não vai ser só um grupo de caça aleatório também, né, uma coisa simplesmente jogada, mas eu não sei, ainda tá faltando um pouquinho de participação dessa Sete de Salem, né? A gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos episódios também, porque eu não sei, né, tipo, eles mantiveram conexão, mas ainda assim tá parecendo um grupo meio aleatório de vilões, assim, só pra ter um pouco de desafio, né? Acho que faltou explorar um pouquinho mais de Sete de Salem. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios também. E aqui tem um pequeno gostinho para aquelas pessoas que estavam teorizando sobre a Rio Vidal. Agora sim, eu finalmente acertei o nome dela, né? Finalmente lembrei, né? Sobre a Rio Vidal ser nada mais nada menos que a própria morte. Até porque saiu um Funko Pop, né? Dos personagens da Agatha, onde mostrou ela justamente usando a personificação da morte como é retratada
nos quadrinhos da Marvel ali também, né? E assim, aqui a gente vê um pouquinho mais dessa teoria, porque no momento em que estão brincando ali com o tábua de Ouija, é justamente revelado que quem estava se comunicando com elas ali era justamente a Morte. E quando tem essa revelação, a Rio é a única que dá uma risadinha ali, como se tipo fosse ela pregando uma peça agora ao invés da Agatha naquele momento. O que é estranho, porque é ali revelado que era a Morte, mas depois o espírito que aparece é justamente a mãe da Agatha. Então, tipo, é uma coisa meio confusa, mas muito possivelmente aqui realmente já tá alimentando essa ideia de que sim, a Rio Vidal seria a própria Morte. E uma coisa bem interessante que eu, pelo menos, finalmente percebi nesse episódio aqui, é sobre a Lilian novamente. A gente já vê que ela tá meio perdida ali no tempo, uma hora ela tá falando sobre algumas coisas que aconteceram no passado dela, ou provavelmente vão acontecer no futuro, seja ao longo da série ou qualquer outro momento da vida dela ali, né? Só que tem um momento bem específico também, né? Não, momento específico não, mas falas bem específicas em alguns episódios, que é justamente ela falando alguns tipos de cartas do baralho, por exemplo, 3 de paus, valete de copas, coisas desse tipo também, né? Eu particularmente não sei do que se trata, né? Eu tô reparando aqui esses detalhes que vêm sendo citados em alguns episódios ali também, né? A minha teoria é que talvez fosse uma espécie de tarô ali, aquela leitura de cartas para ver o futuro ali, só que ao invés de usar as cartas do tarô, ela meio que tá fazendo referências com cartas do baralho. Eu não sei se é possível, não é uma área que eu entendo, essa parte do ocultismo, do misticismo. Se você entende melhor dessa parte, pode comentar aqui embaixo a sua teoria sobre em relação a essas falas. Mas com certeza é como se ela estivesse tentando prever o futuro, ou como se as cartas do baralho tivessem algum significado específico para algum acontecimento que está acontecendo nesse exato momento ali da série, ou talvez que vá acontecer ao longo dos próximos episódios. E um dos motivos dessa teoria é porque justamente quando a Lilian fala uma nova carta nesse episódio, é quando a gente tem a baixa da Alice, quando ela acaba morrendo ali. Porque o que acontece? Ela usa seus poderes para libertar a Agatha da possessão da mãe dela, do espírito da mãe dela, e até ela ficou surpresa porque aparentemente é a primeira vez que ela realmente usa seus poderes místicos. Só que acontece, lembra que a Agatha comentou lá no começo da série que para ela absorver os poderes de alguma bruxa, a bruxa tem que atacar ela primeira? Foi justamente o que aconteceu. A Agatha acabou absorvendo os poderes da Alice e pelo que ela diz, ou talvez até pelo que aparenta também, né? Meio que foi de uma forma inconsciente, não é como se ela tivesse controle disso, né? Pelo menos não o tempo todo. E até por um lado eu compreendo, porque tipo, pra cruzar o Coven, meio que elas precisam né, pra cruzar o caminho, elas precisam do Coven completo, né? Se bem que a parte da Alice, a aprovação que envolveria ela, já foi resolvida no episódio anterior, então em tese ela não seria mais tão útil assim, então faria sentido eliminar especificamente a Alice, né? Só que assim, ainda fica meio confuso aí saber se a Agatha realmente tem sempre controle desses poderes, o que mostraria que nem sempre ela é tão má, tão cruel, tão egoísta, como a gente tem acompanhado como as outras bruxas acreditam. E a gente tem finalmente a revelação de quem é esse tal jovem aí que está acompanhando a Agatha desde o comecinho da série, né? Muita gente até tem teorizado que esse garoto podia ser o próprio filho da Agatha, o Nicholas Scratch, né? Porque como foi mostrado ali, né? Foi contado ao longo dos episódios, né? A Agatha, em tese, teria trocado a alma do seu filho, aí numa criança ali, em troca do Darkhold, né? Teria feito um pacto, até mesmo possivelmente com o Mephisto ali, para conseguir poderes sombrios da magia das trevas, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que essa teoria meio que foi quebrada, até porque a gente viu que o próprio garoto leu, viu o negocinho da tábua de Ouija ali, né, montando justamente o nome do Nicholas Scratch, que é o filho da Agatha ali, e até a gente ouve uma voz de uma criança pedindo pra Agatha parar ali. Então foi meio que o estopim que fez a Agatha parar de agir por impulso de certa forma ali, né? Então, muito possivelmente, esse garoto não é necessariamente o filho da Agatha, não foi descartado completamente, tudo é possível aqui, né? Mas, a princípio, talvez essa teoria tenha ido por água abaixo. Então, quem seria esse garoto? Como já tem sido falado o tempo todo, desde o começo, ele seria nada mais, nada menos que o próprio Billy Maximoff, né? O filho da Wanda, que a gente viu lá em WandaVision também, né? E aqui, como foi falado, né, ele pode ter achado alguma forma de
reencarnar, de certa forma, que nem foi nos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos os filhos da Wanda são fragmentos da alma do Mephisto, que depois são liberados, acabam reencarnando de novo. É um auê todo aí também, gigantesco, né? Só que aqui, muito provavelmente, a gente já tem mais provas de que sim, ele é o Billy ali, como a gente viu em WandaVision. A Agatha falou que ele é muito parecido com a mãe, ou seja, a própria Wanda ali também. No momento que o Billy confrontou, meio que fez a Agatha lembrar da própria Wanda, que também usou seus feitiços para prejudicar outras pessoas, como aconteceu em WandaVision, né? E ele usou exatamente os mesmos poderes que o garoto tinha na série de WandaVision, que é telecinese e controle mental, tanto que ele manipulou a mente da Lilian e da Jennifer para executar a Agatha ali, jogando ela na areia movediça, no pântano, sei lá o que é aquele lodo todo ali, né? E obviamente a gente viu a coroinha dele aparecendo ali no final do episódio, muito característico, igual a coroa que a Wanda usou, assumindo um manto de feiticeiro escarlate. Então, ao que tudo indica, realmente é o Billy Maximoff, é o filho da Wanda ali, mas ainda ficam umas certas pontas soltas ali, porque, por exemplo, como é que a Agatha sabia que ele é filho da Wanda? Ou porque ela foi perceber isso somente agora também, né? Até porque, vamos lembrar que no episódio anterior, a Rio Vidal chegou pra Agatha e falou pra ela que o garoto não era dela, então será que ela meio que quebrou essa expectativa da Agatha de ele ser uma reencarnação do Nicholas Scratch? Até porque a gente tem que lembrar que o garoto ainda tá enfeitiçado pelo tal feitiço do sigilo, que afeta também a própria bruxa. Então, se tivesse sido a Agatha que colocou esse feitiço nele, ela também não saberia, né? Sem contar aquele indício que foi contado em algum episódio anterior, que se a Agatha encontrasse o filho dela, ela não o reconheceria, como a própria Jen falou pro próprio garoto ali, meio que alimentando essas pistas de que sim, ele poderia ser o filho da Agatha. Mas enfim, até chegar a resolução completa da série, né? A princípio, ele é sim o filho da Wanda, ele é sim o herói wicano, né? Como ele é conhecido nos quadrinhos, né? Mas não descartou 100% ainda a possibilidade dele ser o filho da Agatha, até porque, convenhamos, quando ela fala esse negócio de que ele parece a mãe dele, talvez ela não esteja referindo especificamente a Wanda, mas ela pode estar referindo especificamente a si mesma ali, né? Nada descarta 100% essa possibilidade. Só vou deixar um comentário aqui que realmente me deu um medinho assistindo a série, não por conta dos elementos de horror que tentaram trazer ali, né? Mas mais porque, tipo, sempre chegava naquele momento da tábua de Ouija, né? Eu não sei por que o aplicativo do Disney Plus parar de funcionar, a TV desligava ali a TV em si não desligava, ela continuava funcionando, mas saía do Disney Plus ali, eu não sei por que o que aconteceu, mas aconteceu mais de uma vez, então eu não vou mentir, deu um medinho enquanto assistia esse episódio, né? Vamos torcer que tenha sido só por coincidência ali. E é isso que tem para ser revelado especificamente nesse episódio novo de Agatha Daisy Sempre. E aí ficam faltando, acho que se eu não me engano, 2 episódios agora pra série terminar. 2 ou 3, eu não sei, acho que vão ser 7 episódios ali também. Mas e você, quais são as expectativas para o final dessa série também? Você acha mesmo que esse garoto é o Billy? Agora você tem certeza? Ou você ainda acha que ele pode ser o Nicholas Scratch ali, uma reencarnação do filho da Agatha? Você acha que a Alice e a Senhorita Hart pode voltar? E a Rio Vidal, ela é a morte também, né? E o que vai acontecer com a Agatha e com as outras bruxas do Coven que foram executadas ali naquele lamaçal do caminho? Como é que elas vão voltar para continuar o caminho? Muito provavelmente o próximo episódio seria o penúltimo, então com certeza vai ter alguma coisa de flashback ali também, até pra gente conhecer um pouquinho do passado tanto da Lilian quanto da Jennifer ali também, que são duas personagens com pontas mais soltas ali em relação às suas histórias. E é claro, a Agatha, a gente já tá acostumado com essa ideia do penúltimo episódio de uma série da Marvel ser de flashback ali também, né? Mas e você? O que você acha que vai acontecer ao longo desses últimos 2 episódios? Comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã da Agatha, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!